E aí, graça e paz, como é que você está? Espero que você esteja bem, você e toda a sua família. Passando por aqui mais uma vez para a gente estar conversando a respeito de alguma coisa referente ao reino de Deus, a respeito da nossa caminhada cristã, da nossa vida cristã como um todo. E hoje eu queria estar abordando um assunto com você sobre direcionamento, sobre receber a direção do Espírito Santo para tomada de decisão, principalmente dentro da igreja. Se você é alguém que faz parte da liderança da igreja, seja líder de jovens, líder de homens, líder de mulheres, seja você o pastor da igreja, seja você líder de algum outro departamento, líder de evangelismo e por aí vai. Liderança como um todo. Antes de tudo, a gente precisa entender que toda tomada de decisão dentro da igreja, dentro da comunidade, que vai de encontro ao que precisa ser feito no reino de Deus, tem que partir de um direcionamento por parte do Espírito Santo. E eu estava lembrando esses dias sobre esse assunto, lembrando no capítulo 13 de Atos, não é? Eu estou aqui com a minha Bíblia, no capítulo 13 de Atos, o texto diz que naquela igreja, que é a igreja de Antioquia, havia ali muitos profetas e mestres, e aí ele vai enumerando o nome dessas pessoas que tem lá, desses profetas e desses mestres. E dentre esses profetas e mestres está Barnabé e Saulo. E num dado momento o Espírito Santo, e o texto diz que eles estão lá jejuando e orando, e em um dado momento o Espírito Santo pega e fala com eles: apartai-me, separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então é nesse momento, né, que as viagens missionárias começam, porque é nesse momento que esses homens eles são separados, aqueles irmãos impõem as mãos sobre eles, oram por eles, abençoam eles, e daí então eles partem para fazer as chamadas viagens missionárias, eles partem para fazer as chamadas missões, mas só a partir desse momento. Veja que a igreja ela já estava instituída ali, então já tinha homens e mulheres de Deus ali, provavelmente mulheres, não são citadas, mas provavelmente tinha. Então já haviam pessoas ali de Deus orando, buscando, a igreja já estava em crescimento, porque a gente vê isso acontecendo desde o capítulo 2 até chegar ao capítulo 12, a gente vê que a igreja estava expandindo, ela estava crescendo, pessoas estavam sendo agregadas à igreja de Deus naquele momento, à igreja de Cristo naquele momento, né? A igreja de Atos, a chamada igreja de Atos. Mas em nenhum momento esses homens, nem Pedro, nem Tiago, nem João, que eram considerados os pilares da igreja, em nenhum momento eles tomaram a decisão de enviar alguém para pregar aos gentios, enviar alguém para começar a fazer as viagens missionárias. Foi no momento em que o Espírito Santo dá essa ordem, no momento que o Espírito Santo diz: separem esses dois homens para a obra que eu os tenho chamado, é a partir desse momento que esses irmãos eles impõem as mãos sobre esses dois homens, Barnabé e Saulo, e envia eles para fazer as viagens missionárias. E o que eu quero dizer com isso? Que em toda tomada de decisão dentro da igreja, toda tomada de decisão dentro do reino de Deus, tem de haver uma direção clara e específica do Espírito Santo. Em nenhum momento a gente pode tomar a frente do Espírito Santo querendo fazer coisas que ele não ordenou que a gente fizesse. É claro que se você está à frente de uma igreja, se você está liderando, se você está à frente, mesmo que não seja só de uma igreja, seja apenas de um departamento, de um grupo de pessoas, você sempre vai pensar em fazer a melhor coisa que beneficie o grupo como um todo e que traga edificação para o grupo como um todo. Você vai sempre estar pensando em coisas que vai agregar na vida espiritual das pessoas, mas até essas coisas que você pensa, a gente tem que colocar diante de Deus. A gente tem que submeter isso a um tempo de oração. A gente tem que submeter isso a um tempo de espera, a um tempo de instrução, a um tempo de direção da parte do Espírito Santo, sem querer tomar a frente, porque por tomar a frente a gente pode tomar decisões erradas e que vai acabar dando errado, e a gente vai acabar se frustrando, né? Eu lembro de um caso que eu estava vendo de um determinado pastor, e ele estava pregando e ele disse que Deus trouxe ao coração dele fazer um projeto, mas não tinha chegado o tempo ainda. Então ele chegou a compartilhar isso com a sua equipe, né, com o ministério, mas não havia chegado o tempo. E ele estava aguardando o ok de Deus para poder dar o pontapé inicial naquele projeto. E um dado dia ele disse que está na casa dele, um dos pastores da equipe dele chega na casa dele,
vai até ele e fala o seguinte: olha, se a gente não botar esse projeto para frente hoje, a gente não vai botar mais, eu não vou botar mais, eu não vou mais me envolver. Então ele disse que virou e falou assim: amém, então tudo bem, então a gente não faz. E aquele pastor falou assim: como assim? Ele falou assim: olha, eu não recebi o ok de Deus, eu não recebi ainda da parte de Deus o direcionamento para começar, eu ainda estou aguardando. Então veja, essa é a questão. A gente não pode fazer se Deus ainda não deu ok. A gente não pode querer tomar a frente. Se o Espírito Santo ainda não disse vá, a gente não vai. Quando ele disser, olha, vá, aí a gente vai. Porque ele pode plantar a semente no nosso coração de algo que ele quer que a gente faça, mas haverá um tempo de maturação disso. Né? Haverá um tempo de maturação. A semente é plantada, mas tem um tempo que ela vai ser o momento de começar a colher isso, né? Então é só quando Deus dá a direção. Eu lembro bem aqui, fazendo menção aqui, quando a gente olha o templo sendo construído, o templo lá no Velho Testamento, o templo sendo erguido por Salomão. Salomão construiu o templo, mas poucas vezes a gente lembra que na realidade quem intentou construir o templo foi Davi. Tanto que ele deixou as plantas do templo de Deus já estavam prontas. Salomão ele só teve que executar a obra, mas as plantas foram todas feitas e entregues por Davi ao seu filho Salomão. Ou seja, Davi intentou no seu coração levantar um templo a Deus, mas ainda não havia chegado o tempo para ele fazer isso. E não seria pelas mãos dele. E é uma outra coisa importante a gente pensar. Pode ser que Deus semeie algo no nosso coração, uma semente, traga algo no nosso coração para fazer, mas não somos nós que iremos fazer. Talvez seja necessário que a gente passe esse projeto para outra pessoa, para que outra pessoa faça. E é inclusive nisso que a gente tem que ter maturidade e sensibilidade à voz do Espírito Santo, para não apenas ouvir o momento certo de fazer, mas também saber se somos nós que temos de fazer ou se ele simplesmente trouxe isso ao nosso coração para que a gente entregue para outra pessoa fazer. Porque veja, esses irmãos da igreja de Antioquia tinham lá muitos profetas e mestres, mas dentre todos esses que tinham, quem foi separado para fazer essa obra foi Barnabé e foi Saulo. Apesar da gente ver Pedro indo na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, né, pregar aos gentios, mas essa missão não foi dada para ele. O ministério da circuncisão, como Paulo diz mais adiante, foi confiado a Pedro. O ministério da incircuncisão, o ministério de pregar aos gentios, foi confiado a Paulo e a Barnabé. Iniciaram ali as suas jornadas em direção aos povos que não conheciam ainda o judaísmo, não conheciam a palavra do único Deus, não conheciam o Evangelho de Jesus Cristo, e esses homens é que foram enviados. Apesar do Espírito Santo ter falado com todos que estavam orando ali, mas ele disse muito especificamente: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, é importante entender isso, é importante ter essa maturidade e sensibilidade para ouvir a voz do Espírito e fazer as coisas no momento que ele direcionar, e não no momento que a gente pensa que a gente tem que fazer, no momento que a gente acha que tem que fazer. Se Deus trouxe algo ao nosso coração para fazer, mas disse, aguarde o tempo certo, se ele trouxe algo, mas não deu aquele start em nós, a gente deve aguardar, a gente deve esperar, porque no momento certo, no momento propício, ele vai dar o start para que a gente inicie aquele projeto, para que a gente toque para frente aquilo que ele quer, ou para que a gente simplesmente abençoe alguém, para que esse alguém faça isso que o Senhor plantou no nosso coração, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Compartilhe com seus amigos se você gostou. Deixe o seu like aí, que é muito importante, tá certo? E que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Forte abraço. Fique na paz de Cristo.